foi que o ferrinho, ele acaba gerando mais um risco para os profissionais de enfermagem. Então, é muito comum as pessoas terminarem um plantão com a marca, né, de máscara N95 no rosto, alguns inclusive com abertura mesmo, né, com lesão grau 2, por conta do uso prolongado da máscara. E isso acabou gerando mais uma porta de entrada para o vírus e fazendo com que a enfermagem sofresse mais esse risco. De forma que, inclusive, a máscara agora, que foi licitada pelo Corém, ela já vem com esse aliviador de pressão, né? Já porque os primeiros registros já diziam isso, que as pessoas estavam se ferindo, as pessoas estavam sofrendo lesões penosas por conta da máscara. Muita gente tentou usar algumas aplicações para poder aliviar a pressão, mas isso não é indicado, porque colocava somente no nariz e ficava um espaço aqui por onde o aerosol poderia passar. Não, Paula, mas eu estava usando uma placa fininha, só de 1 milímetro. Eu acho que não entra nada por ali não, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de um vírus que é 0,12 micron. Ele é muito menor que 1 milímetro. E qualquer passagem para ele é uma porta de entrada. Então, ou ela vem toda como a do Corém, ou ela consegue aliviar toda essa área, porque se você colocar numa parte e não colocar nas demais, ela acaba virando uma elevação e uma passagem para o vírus, tá? Ainda sobre a EPI, a gente tem a situação do SAMU, que eles têm um detalhe de couro na bota que é de difícil desinfecção. Então, as meninas do SAMU, elas acabaram trocando a bota de couro por uma de cano mesmo, de borracha, né? Aquelas botas que a gente chama de 7 léguas, porque são mais fáceis de lavar e conseguem ser submetidas ao hipoclorito por algum processo de desinfecção. Então, a gente precisa lembrar dessas questões que acabaram levando mais um fator de risco para esses profissionais. Ainda no SAMU, a gente teve o problema com o avental, por conta de que o SAMU, por ter uma atividade diferenciada, ele precisa se abaixar para pegar uma pessoa que está jogada na pista. Então, é muito peculiar o sistema de atendimento deles e, evidentemente, o avental ele não resolve essa situação. Ele pode resolver a situação do pessoal do hospital que trabalha em pé o tempo todo. Mas, no caso do SAMU, realmente, o mais indicado é um macacão. Mas quando a gente vai para o macacão, aí a gente chega em um problema. O macacão, o Tyvek, ele é descartável. E para a retirada dele, se você tentar retirar sozinho, você se contamina. E ele não suporta passar por um processo de desinfecção com ácido hipocloroso. Porque para ter condições de conseguir retirar sozinha sem me contaminar, eu precisaria de passar por um jato de sabão por 5 minutos e depois disso passar por um ácido hipocloroso para poder desinfetar e aí sim eu retiro com segurança. E o Tyvek ele não resiste a esse processo. Ele é o mais confortável porque ele não faz tanto calor quanto o outro macacão de PVC, aquele que é usado na agricultura.
Mas, por outro lado, o macacão de PVC é o que suporta ser submetido ao ácido hipocloroso. E ele aguenta, inclusive, até 50 lavagens. Então, apesar do preço ser um pouco mais caro, mas a longo prazo ele acaba sendo barato, porque ele pode ser reutilizado 50 vezes. Mas ele tem esse inconveniente, para a gente que é do Nordeste, ele é muito quente, então acaba sendo um incômodo, né? Então, essa é uma interrogação que a gente ainda não conseguiu responder. Talvez as universidades se dediquem a esse tema e procurem qual é o macacão ideal para o pessoal do SAMU, porque até o momento a gente não conseguiu chegar entre qual é o mais confortável e consegue garantir segurança, que não seja tão calorento quanto o macacão de PVC. Quando a gente parte para a questão das condições de trabalho, a Internacional dos Serviços Públicos definiu alguns parâmetros de acordo com as denúncias que chegaram, né, emitidas pelos trabalhadores. Então, ela se baseou entre os protocolos de segurança e higiene. Será que toda a unidade tem protocolo de como eu falei, né? Tem um protocolo de como guardar a máscara, de como higienizar a bota do SAMU, de como você deve limpar a face shield. Então, isso deveria estar tudo protocolado, né? Para que a equipe tivesse uma orientação. Outro problema muito importante que a gente teve foi com relação à liberação dos grupos de risco. Nem todo mundo que era hipertenso e diabético conseguiu liberação. Isso variou muito de um gestor para outro. Teve gestor que entendeu a situação e que seria um risco deixar aquela pessoa trabalhando, e teve gestor que não, que deixou o indivíduo continuar suas atividades normais. Inclusive, um dos óbitos que a gente teve foi um técnico de radiologia que tinha 60 anos e ele deveria estar afastado, né? E não foi. Temos também um caso de um enfermeiro que é diabético e infelizmente hoje ele está na UTI com sequelas porque ele acabou evoluindo para um acidente vascular encefálico e ficou com hemiplegia à esquerda. Então, era uma pessoa que desde o início da pandemia não deveria estar em atividade e estava. Uma das desculpas dos gestores é dizer: mas a gente não tem como saber todo mundo que é hipertenso e diabético. E daí eu pergunto: será que realmente a gente não tem como rastrear quem são os hipertensos e diabéticos que trabalham na minha unidade? Então, a gente fala tanto de prevenção, a gente fala tanto de atenção primária para a comunidade e a gente não consegue falar do básico para os próprios trabalhadores. O mínimo que se tinha que fazer no início da pandemia era medir a pressão e glicemia de todo mundo, né? E usar essa desculpa de que a pessoa não avisou que era hipertenso diabético também não cabe, porque uma das obrigações do trabalhador, uma das obrigações do gestor é garantir a saúde de seus trabalhadores. Apesar de que eles estão querendo tirar essa obrigação, né?
Mas pelo menos até o ano passado, o ideal era o exame, além do exame admissional, os exames periódicos desses trabalhadores, justamente para a gente conseguir identificar quem seriam os grupos de risco. Ainda outro problema que existiu foi com relação ao horário de entrada e de saída de muitos profissionais que dependiam de transporte público e eles saíam justamente no horário de maior pico. Então, acaba que eles eram submetidos à aglomeração no transporte público e isso acabou gerando mais um fator que é um fator de risco para eles. A questão de liberar da jornada presencial os trabalhadores que convivem com população de risco também quase ninguém conseguiu. Somente aqueles que realmente tinham amizade com o gestor. Mas ninguém que tinha pai ou mãe de risco ou filho do grupo de risco conseguiu liberação. E muita gente, inclusive, levou contaminação para casa. A gente tem uma colega que ficou dias e dias acompanhando a mãe entubada no hospital e ela se culpando porque realmente foi ela que levou para casa. Então, imagine a sua cabeça sabendo que sua mãe está ali, complicando o quadro, porque foi você que levou o problema para casa. Então, a gente está cobrando aí do governo do estado que façam a licitação de um hotel para que esses profissionais consigam sair do hospital e não levar problema, não levar contaminação para casa. Eles ficarem isolados no hotel, sem entrar em contato com os pais ou filhos que sejam do grupo de risco. Sobre a lavagem das mãos, um dos maiores problemas que a gente tem é relacionado à torneira. As torneiras que a gente tem no hospital, na sua grande maioria, são de acionamento manual. Somente nas UTIs e centro cirúrgico, a gente tem aquela torneira que você consegue abrir com o cotovelo. Mas as demais unidades do hospital são torneiras de girar, que você realmente precisa usar a mão para poder abrir. E isso, com certeza, foi mais um meio de contaminação cruzada entre os profissionais. A demarcação da distância também entre as camas do estar foi, sem dúvida, um fator gritante durante essa pandemia, porque se você tiver um único profissional positivo dormindo naquele estar com uma cama colada na outra, certamente você já está colocando os outros colegas em risco, né? Principalmente que são quartos, como eu falei, que não tem ventilação, eles têm somente 4 paredes e um ar-condicionado, e esse aerosol ficou lá dentro aprisionado. E muitos profissionais relatam que durante a assistência eles usaram máscara sim, mas quando foram para o estar, eles acabaram subestimando, né, o Covid e tiraram a máscara para dormir, porque tipo assim, você tem muito medo do paciente estranho que está vindo de fora, mas aquele colega que está ali no dia a dia contigo, você acha que não vai ter Covid. E foi justamente o amiguinho que passou para todo mundo, né? Que estava no mesmo local e no mesmo momento. Tivemos também muito problema de assédio moral, muitos.
Depois a gente conseguiu uma doação do MPT, que doou um recurso considerável para a aquisição de máscaras, e nós fizemos um levantamento entre as unidades e passamos para o MPT e assim, depois a gente conseguiu resolver o problema de máscara. Mas no início a gente teve muito, não tinha um único dia que eu não conseguisse amanhecer sem alguma mensagem no celular dizendo que a unidade de saúde estava sem máscara. E a prova de que os gestores não estavam preocupados em garantir segurança dos seus trabalhadores, que quando a gente ligou para as unidades dizendo que o MPT estava fazendo uma doação e a gente precisava saber quantos profissionais tinha em cada posto, em cada hospital, o gestor não sabia dizer, né? Então, se eles realmente estivessem preocupados em fazer uma licitação de EPIs e garantir máscara, avental para todo mundo, a primeira coisa que ele teria em mãos seria o quantitativo, né? Como é que eu vou fazer licitação se eu não sei o quantitativo? Então, praticamente quem fez esse levantamento fomos nós, porque até então os gestores não estavam preocupados, né? Em ter certeza que todos os seus trabalhadores teriam a garantia de EPIs. Além disso, vem as questões sociais também, né? Os afazeres domésticos, porque como a escola agora é online, então para as mães, além de dar conta do trabalho na unidade de saúde, tinha ainda o acompanhamento da aprendizagem dos filhos quando chegar em casa, e isso com certeza está sendo desgastante, né? E tá afetando o psicológico de muita gente. No protocolo de exposição dos trabalhadores, também foi o outro ponto de debate no Conselho Estadual de Saúde, porque no início, na primeira nota, a Secretaria Estadual só queria afastar os trabalhadores por 7 dias. Então, era tipo assim, para a comunidade em geral, se você for um suspeito de Covid, você tem que ficar 14 dias afastado em isolamento. Mas para nós trabalhadores, eles diziam, não, em 7 dias um quadro de Covid se resolve. Você tem condições de voltar no 8º dia. Então a gente questionou como é isso, né? O vírus, quando entra no profissional de saúde, ele sabe que só pode ficar lá 7 dias, e quando é na comunidade, fica 14 dias. Então, assim, isso não existe, né? No mínimo, estão testando nossa inteligência, só pode ser, né? E muitos voltaram, mesmo depois dos 14 dias, muitos voltaram sem sorologia e sem teste algum, porque a gente sabe pelos estudos de que os 14 dias é para paciente assintomático, mas no paciente sintomático o período de transmissão ele pode ir até 21 dias, se for um sintomático moderado, e no sintomático grave ele pode ir para 25 dias, e a gente teve casos aqui de gente que só conseguiu resolver o quadro com 45 dias. Então, o ideal era testar esses profissionais antes de voltar, para evitar que eles fossem fatores de risco para os demais colegas. No mais, essa é a nossa reflexão. Eu queria deixar aqui como mensagem para vocês uma frase que eu gosto muito de Albert Einstein, que é: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E por que eu falo isso?
Porque se nós estamos com quadro de casos de Covid aumentando e a gente quer mudar isso, então a gente precisa rever a nossa unidade e ver o que a gente precisa mudar. Será que a gente não precisa abrir a janela? Então, fica aí essa reflexão para vocês, fica a reflexão para os gestores também, cuidarem com mais carinho dos seus trabalhadores, porque o sistema ele só anda se os trabalhadores estiverem em pé. Se a gente adoecer, a comunidade fica sem assistência. E para nós, profissionais de saúde, que a gente aprenda a se unir, que a gente aprenda que sozinho a gente não vai conseguir enfrentar um problema tão grande que é esta pandemia. E as pessoas conseguiram perceber durante essa guerra, né, teoricamente, que se não fosse o papel do sindicato, muitos direitos deles seriam atropelados. Eles estariam trabalhando sem EPI, eles estariam trabalhando em subdimensionamento, porque uma das lutas, tanto nossa, sindicato, quanto Corém, foi garantir o dimensionamento de enfermagem. E isso nós conseguimos, na grande maioria das unidades, né? Então, fica aí o meu recado e eu desejo um abraço a todos e até um dia.